Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com você? No vídeo de hoje, aprendendo com a palavra do Senhor, nós vamos ainda estar falando sobre desobediência. A nossa referência bíblica se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Nós vamos ver alguns versículos do que a palavra nos ensina. Versículo de número 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver. Não lhe perdoes. Porém, matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os boi até as ovelhas e desde os camelos até o jumento. Então, o Senhor mandou Saul, rei Saul, ir lá até os amalequitas e destruir tudo. Os amalequitas foi um povo que se opôs, se colocou no caminho quando o povo de Israel estava saindo do Egito em destino a Canaã, a terra prometida. E os amalequitas, eles não queriam deixar que o povo de Israel passasse, então eles se interveio no caminho, eles queriam impedir. E o Senhor se lembrou disso e mandou o rei Saul ir lá e destruir todos. Mas o rei Saul não cumpriu a ordem que o Senhor o mandou. Ele desobedeceu. Versículo de número 18 diz assim: Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles, até que os destrua. Versículo de número 21. Mas o povo tomou dos despojos ovelhas, vaca, o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Então, o rei Saul aqui estava conversando com Samuel, profeta Samuel. O Senhor mandou que ele destruísse tudo, não deixasse nada. Porém, o rei Saul não obedeceu, permitiu que o povo o influenciasse e deixasse algumas vacas, alguns jumentos para oferecer sacrifício ao Senhor, sendo que o Senhor não tinha pedido nenhum sacrifício com aqueles objetos, com aqueles animais, porque o Senhor tinha mandado que ele os destruísse. Mas a ordem do Senhor não foi cumprida como o Senhor pediu. Versículo de número 22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em obedecer a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Então, Samuel falou com Saul que obedecer era melhor do que sacrificar. Porque quando você obedece, você não precisa sacrificar nada. Então, isso nós temos visto na palavra do Senhor. Quando o Senhor pediu a Abraão para sacrificar Isaque, o Senhor queria provar o coração de Abraão. O Senhor queria saber quem estava ocupando o primeiro lugar no coração de Abraão, se era ele ou se era Isaque. Como Abraão obedeceu, ele não precisou sacrificar Isaque, porque o próprio Deus proveu um carneiro para o sacrifício. Aqui com Saul, o Senhor me pediu para sacrificar, para destruir tudo. Mas o povo influenciou a Saul e ele deixou algumas vacas, alguns jumentos para poder oferecer sacrifício ao Senhor. E Samuel está dizendo para ele que o Senhor não tem prazer em sacrifício, mas o prazer em obedecer. E nós precisamos estar obedecendo ao Senhor. Saul, o rei Saul, ele não destruiu tudo totalmente como o Senhor pediu. Ele poupou ainda a vida do rei. Ele, influenciado pelo povo, permitiu que o povo guardasse alguns animais para sacrificar ao Senhor. Mas o Senhor, ele quer obediência, ele não quer sacrifício, ele não quer desobediência. E nós temos que estar atentos. O que é que tem influenciado
a nossa vida ao ponto de nós viemos a desobedecer ao Senhor? O que é que tem influenciado a nossa vida? Será o que? A fama? Ou será a influência? Será o meio em que nós estamos vivendo? Será a mídia? Será os avanços tecnológicos que têm nos influenciado ao ponto de nós desobedecer ao Senhor, achar que agora o errado é certo e o certo é errado? Temos que estar atento ao que a palavra do Senhor vem nos ensinando. Por isso, que nossos vídeos é aprendendo com a palavra do Senhor, para que nós não viemos a errar, nós não viemos a desobedecer a Deus. Quando a gente não conhece, a gente erra, mas quando a gente passa a conhecer, a gente só erra se a gente quiser. Então, nós temos que estar atento para não desobedecer ao Senhor, para que nós não viemos a fazer como o rei Saul fez, desobedecendo a Deus. Beijo no coração. A gente se encontra nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.